Bom dia! Última live do livro Psicanálise de Boteco. Hoje o tema é difícil, viu, gente? Esse livro é muito bom, mas ele tem umas coisas bem difíceis para estudar, assim. Deixa eu pegar aqui o título do... Na verdade, não é um capítulo, né? É um extra. É um texto extra, chama a parte bônus, que é sobre as separações no campo dos afetos. Oi, Neinha. Você viu que eu não consegui, né, inverter, ó. Não consigo pela live fazer o inverter aqui, para aparecer do lado certo. Gente, então sejam bem-vindos. Vamos acompanhar aqui, tô esperando a Greta entrar. Deixa eu ver se ela já tá aqui. Deixa eu mandar uma mensagem para ela, gente. Ah, temos livro. Hoje nós vamos anunciar o livro novo que nós vamos ler para a próxima live do livro. Aê, Greta chegando. Bom dia, amiga. Vê se você consegue entrar aí. Aê, Oi? oi. Tia! Ai, eu não te... Oiê! Você não entrava, eu já tava ficando desesperada aqui. Ai, calma, amiga. Ai, ai, exagerada. Calma. Minha cara ser exagerada, né? Meus filhos me acham super dramática. Ai, que linda, Cida. Beijo, tá aí junto. A Cida foi uma cliente de constelação da semana passada. Que legal. Querida. Ai, que legal. Então, tava aqui Ai, reclamando da dificuldade deste capítulo. O começo é bem intenso, cara né? demais. Eu sou Achei o um começo cara bem... espontânea demais. Quê? A gente é muito espontânea aqui, né? É muito bom isso. Ah, não, eu já falo. Gente, olha, para quem não sabe, psicanálise não é a minha área. E nem Então, a minha. entender psicanálise, né? Depois de tantos anos sem se aprofundar nisso, Sim, mas é assim, eu acredito que é um livro que ajuda muito ao sim. conhecimento e entendimento, mas falar que é fácil é mentira. Não vou Não, falar que não é é. fácil, não. É que quando a gente vê o nome, a gente imagina que é um livro fácil, né? Psicanálise de Boteco, tipo uma conversa. Mas na realidade ele é um livro intenso, ele não é um livro tão Intenso e fácil é assim, não. É, os técnico. conceitos, né, a técnica e os conceitos que ele acaba trazendo com relação a isso é muito legal. Tudo bem que dá para a gente fazer um paralelo do dia a dia de hoje, que é o que a gente vem fazendo, Sim, a gente né? E o que a traz gente aqui conseguiu de uma fazer. forma mais leve, É. né? E a gente nem se aprofunda tanto na técnica aqui para vocês, porque senão vai ficar uma coisa meio É. pesada e às vezes não dá para entender mesmo, né? Então a gente dá aquela resumida, colocando o nosso E eu olhar. achei muito interessante esse bônus. Não entendi por que foi um bônus exatamente, né? Que dava um capítulo normal, Aham. né? Que É pra porque ele não gente é fez o episódio do podcast, por eu isso acho que é que por foi de isso, bônus. né? É, porque ele Acredito que não, seja. como tem todo o podcast, esse não tem podcast. Quer dizer, não procurei, viu? Você procurou ver se Eu ele não acabou procurei, fazendo? mas ele disse que não, né? Não, ele disse que não antes de publicar o livro, É verdade, não sei. né? Não fui Pode ser atrás que para tenha. não saber. Que eu achei bem interessante esse capítulo, que faz a gente refletir, claro, o próprio nome já diz, né? Como a gente se relaciona, como são os Sim. nossos afetos. E o quanto a gente não percebe o nosso modo de se relacionar, né? O quanto a gente tem dificuldade. Duas coisas, na verdade, fica bem claro nesse capítulo, que é como a gente reproduz, né? O modus de outras pessoas que Sim. fizeram, que nos educaram, que quer dizer, os nossos modelos, e o quanto que Sim. a gente
que a nossa insegurança, os nossos conflitos Tem a ver com o trauma. tem a ver, né, com a maneira como a gente acaba agindo nos nossos relacionamentos. Eu preciso dar um beijo. Pedro e Liz, 2 queridos, estão aqui agora, ambos os 2 entraram. Um casal fofo aí que eu Olha que acompanho com amor. interessante. Já vieram em casal aí. Como E você eu quer achei bem legal isso, porque assim, eu acho que a gente pode começar com a página 194, que ele traz algo muito interessante para a gente aprofundar exatamente nessas questões que a gente está falando, né? Eu não fui embora porque eu deixei de te amar, eu fui embora porque quanto mais eu ficava, menos eu me amava. Cara, só isso aqui já dá uma live, né? dá uma live, dá uma mega live, entendeu? O quanto a gente se anula, o quanto a gente fica nesse eu amo tanto o outro que eu deixo de me amar e eu me distancio de mim, né? Eu me perco de mim, né, Greta? Né? Então, assim, ele começa com essa lavada logo de cara nesse capítulo, que eu acho que vale a pena a gente olhar profundamente para isso, porque isso daqui é terapia. É terapia. Proporcionado por terapia, porque para a Exata. pessoa entender esse isso conhecimento, né? É uma maturidade incrível. Eu falo exatamente. assim, ó, eu vejo muito disso do meu relacionamento, né? No meu casamento, assim, que a gente realmente é quem a gente não fica. A gente só isso, né? E se aceita. E cada um aceita quem o outro é. O que é muito difícil. Mas eu fico pensando, né, que o quanto que as pessoas têm dificuldades de entender que uma relação que a gente precisa primeiro se amar para amar o outro, né? Uhum. Como que as pessoas têm essa dificuldade? E entender que dentro de um relacionamento não é se anular. Esse que é o ponto. Às vezes a gente eu faço tudo pelo outro, aí a gente vai se anulando, só ficando pesado para mim e para o outro. É aí que tá. Fazer concessões e adaptações não é deixar quem você é e o que você gosta para trás. Né? Por isso, Renato! eu vou repetir. Ai, gente, ontem eu estava no Senac, o Renato estava lá. Beijo! Olha, esse pessoal aqui, todo... Que legal. Sejam bem-vindos. O que a gente estava falando? Eu ia falar uma coisa e me concessões. Perdi. Sobre essa questão das concessões dentro de um relacionamento. De adaptação e tal. Porque eu fico pensando, o que eu sinto assim... Oi, Thaís! Você lembra da Thaís, lá da Rede Maria Mulher? Sim, oi, Thaís! Bom dia, gente! Tá lá. Bom dia. Eu fico aqui pensando... O que eu sinto, assim, é que a pessoa, às vezes, ela tem que passar por vários relacionamentos para entender, para chegar uma hora e entender, né, que ela tem que se colocar em primeiro lugar. E que é normal, mas é uma pena, porque é um sofrimento nessas outras relações, até ela entender que, em primeiro lugar, vem o amor próprio e depois o amor pelo outro. Então, eu achei, assim, essa frase que ele começa esse capítulo muito interessante, Dani, porque realmente, né? Eu não fui embora porque eu deixei de te amar, eu fui embora porque eu ficava me distanciando de mim. Quanto mais eu ficava dentro desse relacionamento, mais me perdia de mim, né? E acontece isso em muitos relacionamentos. A gente percebe que isso é real, né? Sim. E ter essa percepção, e aí ele começa esse capítulo falando disso e falando de que cada um sente as separações de um jeito, né? De que cada dor é sentida de cada um da sua forma, então a gente não pode julgar jamais a forma que cada um atua em cima disso. Esses dias um casal chegou para mim assim, não era casal de casados, eram namorados, novinhos ainda, e tiveram coragem de terminar, porque não estavam bem, estavam se anulando. É bem essa questão aí, ó, né? Lembrei muito deles. E assim, e a garota teve coragem de terminar, só que ela falou, eu vou conseguir terminar por mensagem, por áudio, eu não vou conseguir terminar olhando na cara. Nossa, caraca. E quem somos nós para julgar isso? Olha que interessante, né? A hora que eu li o capítulo, né? que cada um tem a sua dor e a forma disso.
E o cara ficou muito chateado e me procurou. Né? Caramba, não você falei. Foi a coragem. Foi a forma que ela teve coragem de fazer algo que vocês dois estão percebendo que não estava dando conta. Não tem E que jeito, estavam as sem pessoas só... coragem. A Eu hora acho que ele engraçado que todo... percebeu isso, ele falou, poxa, é verdade. Eu também sabia que a gente não estava bem. E eu não tive a coragem que ela teve. O que eu vejo é Né? assim, ó, as pessoas estão começando os seus relacionamentos via WhatsApp, Tinder, o Instagram, Sim. TikTok, mas depois não aceita o término da mesma forma, né? Sente a dor do É término isso. da É mesma aquela forma. coisa. Qual é a forma que a gente tem coragem de, onde a gente É, sai do julgamento e coloca no lugar, né? A dor muito doido. existe de ambas as partes, né? E como cada um vai lidar com essa separação. Então, eu achei bem interessante quando eu li. E estava pensando numa coisa aqui, que, por exemplo, o mesmo método que a gente utiliza para o amor, a gente utiliza para várias coisas quais a gente se Sim, relaciona, né? sim. Então, a gente se prende muito ao tempo que passamos com a pessoa. Então, vamos, ai, a minha namorada de infância, né? Eu cresci com a pessoa, tudo que conquistei todas as coisas com essa pessoa. Gente, eu entendo, você tem uma história com essa pessoa, você não vai Sim. esquecer essa pessoa, você não vai anular essa pessoa da sua vida, mas Ela vai fazer parte da sua história. você não precisa dar continuidade a alguma coisa que já não Exatamente. faz mais sentido, já fez muito, Sim, mas não sim. faz mais sentido só porque você tem essa história com a pessoa. Claro, você vai colocar isso em análise, né? Porque também não é Isso. uma coisa que destrói uma história, uma única coisa que destrói uma história. Mas sim, gente, a gente é muito apegado com o tempo que a gente passa, né? Com as coisas, isso é com o trabalho, é com os estudos, é com E tudo. aí fica na dependência, né? É o que causa as dependências emocionais nos relacionamentos, seja no seu trabalho, como você acabou de dizer que foi perfeito, ou qualquer outro tipo de relacionamento, relacionamento de amizade, relacionamento de namoro. E a gente fica apegado a isso, né? E é um apego assim emocional de É, como que eu vou viver sem, é né? fruto da memória É fruto afetiva. da memória afetiva, Tem exatamente. Olha isso, né? um- é, e tem um exercício que eu pratico com os meus pacientes quando acontece coisas desse tipo, que eu falo, tá, e como que você vê o seu futuro com essa pessoa? Aí a pessoa faz aquele exercício de De visualização e imaginar, geralmente a pessoa vê uma decadência quando realmente, né, já que não tá bom, aumenta as brigas, sim. a ausência, né, o distanciamento, quer dizer, você não se separa da pessoa, mas você se distancia da pessoa. Então, E a gente se distancia do outro e da gente. É, aí, isso. E aí o que que eu vejo, né? Aí o que que eu estou falando dessa técnica para as pessoas que estão ouvindo usarem essa técnica. Então, você tenta se ver com desse relacionamento no futuro. Vai começando assim, daqui um ano, daqui uns 2 anos. O que que você vê dessa relação? E aí você pensa assim, ver e perceber. Eu acho que o corpo sente também. É legal na visualização. Perceba seu corpo quando você isso, visualiza, quais são os seus porque aí você sentimentos? Você está não fica tanto no feliz? mental e você olha para o corpo. E o corpo traz, gente. O corpo traz. Eu A hora sempre que você faz a pergunto, você está visualização, feliz perceber nesse o lugar? corpo, Você tá confortável? E às vezes a pessoa ela fala assim, ai, parece que tá a mesma coisa, nós estamos fazendo as mesmas coisas, frequentando os e mesmos como é isso? lugares. E aí a pergunta-chave, para que então você continua ou não continua, né? Para que você continua nessa relação? E vai trabalhando essa questão para a pessoa entender mesmo, porque quando a gente visualiza o futuro, apesar de ser uma coisa muito difícil, porque nós estamos vivendo uma era muito do aqui e agora, né? Do descartável, quando você consegue visualizar esse futuro, ele traz, gente, uma riqueza muito grande do que realmente faz sentido você continuar fazendo. Então, talvez isso não seja suficiente para você terminar essa relação, mas dá para ajustar, dá para fazer um Ajustar os monte de coisa. ponteiros aí, né? Uhum. Rever algumas coisas quando o trabalho de casal é muito isso, né? Eu faço terapia de casal. E aí, a hora que você. Vamos, a gente quer, a gente visualiza algo junto, e isso é bom para mim, então como que a gente vai fazendo esses ajustes? Isso não é se anular, é se ajustar.
E isso é É muito exatamente importante. A gente vai se isso. descobrindo em umas novas facetas, mas não deixa de ser você, né? E é um E, caminhar muito bonito que o casal pode fazer junto, né? sim. E tem uma coisa que eu entendo aqui da psicanálise, né? Que é uma coisa que eu acredito que vai dar, que a gente vai entender essa relação que é meio simbiótico, né? O que a gente percebe assim que as pessoas, quando elas se relacionam, elas fazem uma espécie de uma simbiose com o outro, que é essa, né, essa junção aí. Isso. Só que não pode ser, essa adaptação não pode ser nem de dependência e nem como é que fala quando a gente usufrui sem, como que é? De suga, que suga Fusão, outra a pessoa. fusão ali. Não, Queria falar sobre essa fusão. existe uma junção, mas não é uma Sim, fusão. fusão. Porque você junta seus valores, seu modo de vida com o do outro, se adapta a isso, mas Sim. você E- continua com as suas diferenças, né? Na fusão parece que a gente, Não, a fusão a gente se a gente se perde. perde. Isso. E aí, o que a psicanálise traz aqui nesse contexto que a gente percebe, né? Que é a maneira como lá atrás, na nossa infância, na Isso. construção das nossas relações, era muito nítido que a gente fazia isso, né? Então, o bebê, ele acha que ele é uma extensão da mãe, do pai. E Então, quando a mãe faz uma coisa como se fosse dele, né? Então ele chora desesperadamente porque é como se ele mesmo não tivesse como se conseguindo estivesse suprir suas perdendo uma parte dele necessidades, ali, né? né? Então, Sim. quando a mãe sai, quando o pai, então essa simbiose aí que é Uhum. causada nos relacionamentos, ela vem, né, dessas Dessa estrutura aí, dificuldades ó. aí da infância de E é entender legal isso que ele que o traz, né? outro não Porque sou eu, né? E é, que eu não tenho que eu não que não porque o que a criança faz? Para segurar a mãe, ela quer chamar atenção, ela grita, ela chora, ela esperneia, ela faz birra, né? Ela ataca as coisas, por quê? Porque ela não quer que a mãe ou o pai saia daquele lugar, daquela situação ali e vai fazer outra coisa. Quando adultos, a gente faz a mesma coisa e às vezes a gente nem percebe, aí eu falo, a né? Que gente a está gente na entra criança muitas a vezes, gente né? entra A nesse gente faz lugar, isso. tipo, eu não quero que você saia, então eu fico tentando, fico no controle. E na verdade a gente faz isso porque a gente não desenvolve confiança no outro, porque a gente fica achando que esse outro vai fazer igual a nossa mãe, vai sair para trabalhar e não vai voltar, né? Tipo, assim, não Exatamente. vai, porque não E é fica. legal porque ele traz no livro, pessoal, né, nesse capítulo, ele começa falando dessa frase com relação a, ao amor e à separação, né? Eu estou separando porque, na verdade, existe amor e não é a falta do amor, né? E aí ele começa a traçar, nesse olhar que a Dani trouxe, exatamente quais são as primeiras separações que a gente vive na vida. Isso é todo mundo. Então, Amém. desde a parte do intrauterino, quando a gente sai ali da barriga da mãe, e essa é a primeira separação, né? Lugar quentinho, gostoso, e aí a gente, pum, É verdade. sai. Então, é a Quentinho, primeira gostoso. separação, é quentinho, gostoso. Então, ali é que é a primeira Seguro. separação. É, né? Seguro, gostosinho. De repente, eu saio dali. Então, é o primeiro rompimento que a gente fala, né? A primeira separação tá ali. E depois disso, outras separações que acontecem na nossa vida. Então, é a separação de quando a mãe deixa de amamentar, quando você começa a ir para a escola, e aí outros mundos vão Quando nasce um acontecendo, né? irmão, né? Quando nasce um irmão. Então, eu tenho um livro que eu li quando eu era adolescente, chamava Perdas Necessárias. Não sei se era um livro, é um livro antigo já, porque eu li quando eu era adolescente. Não sei por que Acho que eu não cargas li, mas d'água eu eu li já ouvi esse falar. livro, mas eu era muito novinha, mas eu li esse livro, né? E. Oi, Carol, beijo! Estive com a Carol no final de semana numa constelação também. E assim, essas perdas elas são necessárias para que a gente amadureça. Isso que é interessante entender. Então, todos esses lutos, eu por aspas, como separações que o livro traz, que são lutos, são etapas, elas são necessárias para o amadurecer nós, né? E aí, como você trouxe muito bem, o que acontece? Às vezes na vida adulta, se essa fase toda dessas separações e dessas perdas que são necessárias, você não passa de uma maneira
saudável, né? O que seria passar por uma maneira saudável? Acolher, aceitar, trabalhar-se, né? Realizar o processo de individuação, né? Individuação, Que é é o seu você. processo, né? E se a gente não faz isso, a gente acaba sendo essa criança no adulto que somos, né? Quando a gente se vê Que faz brigando, se uma vê diante de uma simbiose. frustração, se vê diante de uma situação, a gente fica numa simbiose, né? A gente fica numa situação de dependência e a gente acaba tendo essas atitudes no adulto, né? Então, Exatamente. para observar isso, gente, né, é terapia, não tem jeito, né? Na terapia que a gente percebe o quanto a nossa criança está um pouco mais latente, em que situações Mas que ela tem os aparece, como sintomas, é que né? Que é bem faz, porque tem nítido, assim. sintomas. Se a gente, como que a gente pode perceber se nós estamos numa simbiose tentando fazer uma Adoecida. fusão com o outro de uma maneira errada, né? De uma maneira não sadia. Não saudável. Primeiro que a gente está controlando o outro ou o outro está nos controlando. Quer dizer, eu quero vestir o outro, eu quero dizer como que o outro se comporta, eu quero dizer onde o outro pode ir, onde ele não pode ir, com quem ele pode falar, com quem ele não pode falar. A gente pede, porque assim, ó, deixa eu colocar uma coisa bem clara para vocês. Nós temos uma benevolência nisso, porque quando a gente faz isso, nós estamos dizendo que nós estamos cuidando do outro. Geralmente, a pessoa que controla o outro, ela faz isso para manter o outro seguro. E é uma mentira. Porque, na verdade, você está. O seu controle pelo outro é para se assegurar de que o outro vai fazer Vai exatamente ficar, aquilo que você gosta, vai quer que o outro ficar, vai fazer o ficar. que você E quer. o pior é que não fica, né? Muitos não ficam, Não, porque quando quanto mais a percebem, gente prende, espanam, pior que né? fica. É. E claro que muitos no início ali, eles vão querer isso. Nossa, tá cuidando de mim, manda mensagem todo dia. A cada 5 minutos está dizendo que sente, o que gosta. Aí essa pessoa, ela fica, ai, mas você já chegou? Ai, pelo amor de Deus, na hora que você chegar na sua casa, você me manda uma mensagem. Né? Então, esses Sei. são os sinais. Ou você está fazendo isso, ou o outro está fazendo isso. E é muito comum, e ele até dá um exemplo aqui no livro, que ambos fazem. Né? E aí é muito difícil. Por que que é muito difícil? Porque quando ambos controlam, quando ambos são ciumentos, quando ambos são Entram inseguros, nisso, que né? entram nesse negócio, é muito difícil de perceber que está errado. Porque daí, Você tá ligado? gente, é claro que cada um vai se relacionar à sua maneira, mas nós estamos falando de uma patologia, nós estamos falando de pessoas que, que se controlam, que estão o tempo inteiro vivendo assim. Ó, ele até cita aqui, ó, não vai no supermercado sozinho, Não, fica não tem mais grudado, tudo. amigos individuais, não Se tem não vai aquele junto, é o tempo inteiro monitorando, falando, fazendo tudo que tá fazendo. conta Existem tudo, relacionamentos tudo, assim, tudo. viu, gente? Ah, eu não tenho segredos. A gente não deve ter segredos para as pessoas. A gente não é para Não é esconder. A sobre gente isso. aconselha a não ficar escondendo as coisas, principalmente as graves. Né? Mas, gente, você acha que tudo que você pensa, sente e você vai contar para o outro? E por quê, Não, e o tempo né? todo, né? Fica uma prisão, fica Aí pesado. hoje eu falei com fulano, com ciclano, com Bruno, mas que você falou sobre o quê? É, Né? Então fica eu pesado. vejo O muito, relacionamento Greta. não foi legal. Como que eu vejo esses casais, esses relacionamentos na prática, assim, no dia a dia? Eu vejo pessoas que têm rede social junto, Não, é o senha mesmo é o que ele faz no livro. e-mail, É senha, é e-mail, tudo tudo junto. junto, Assim. não consegue mesmo fazer nada separado. Então, eu acho até bonitinho, cara. Eu acho bonitinho, de verdade. A pessoa, ela tá. Não, tô falando assim, ai, sai, dá um beijinho, tal tempo, você vai num lugar, aquela pessoa tá lá. E eu conheço Não, mas pessoas que isso é não brigam, não tem diferente. problemas. Não, eu tô Eu tô falando que falando, eu tô falando de pessoas que são assim, essa simbiose que você não é consegue demais, né? diferenciar da onde que vem. Por exemplo, a pessoa fala uma coisa
para você e você não consegue diferenciar se isso é dela ou do outro. Você não consegue. Você não consegue, porque ela passa a ter as mesmas ideias, o outro passa a ter as ideias. É muito simbiótico mesmo. Sim. E vai adoecendo, né, gente? Porque é impossível você conseguir isso ser uma coisa natural, né? E aí ele traz uma coisa muito importante da gente se observar e, né, assim, o que seria o saudável, né? Que é o que ele traz aqui. É a capacidade da gente ficar só, mas tendo os pais internalizados. Os nossos pais estão dentro e sempre vão estar. E quando a gente consegue acolher isso aqui, a gente fica bem sozinho. E eu sempre falei, o amor é aquele que solta. Sim, que deixa o aí, amor né? não prende, o amor deixa aí. E não é ioiô, tá, gente? Porque tem gente que faz o ioiô, né? Exatamente. Aí é controle. E fica assim, igual a Aí é pipa. controle. Aí é controle, aí é posse, né? E é muito legal o que ele traz aqui. É muito legal mesmo. A capacidade de estar só é quando você tem os seus pais internalizados e em paz com você. E que é a representação do Gostei nosso muito modelo. do que ele traz aqui também, né? Assim, porque é exatamente isso, né? E quando a gente fica só, e eu falo, sem estar na presença realmente, sem ter a necessidade de ter alguém, fazer as suas coisas e ficar bem com você mesmo, é bem isso, você está em paz. E a melhor forma de você estar em paz, dentro de relacionamento, é quando o outro também está em paz. Sim, que eu acho que deve ser bem difícil para essas pessoas, né? É De pesado, ficar né? nesse controle. Então é um trabalho de internalizar esses pais, aceitá-los dentro e ficar bem com isso. Uma coisa que eu vejo, assim, que eu senti desse capítulo, né? Quando ele fala separação, que é esse conseguir ser separado do outro, né? E não de separação de ir embora para sempre. Mas é ser separado do outro, ter seus gostos, seus estilos, seu jeito, né? As suas escolhas. Então, é a maturidade para estar num relacionamento e entender que o outro é de outra forma, de outro jeito, vai fazer, às vezes vai querer uma coisa, às vezes vai querer outra, e você ficar bem com isso. E olha, gente, nós não estamos falando aqui, quando a gente fala assim, deixar o outro ir, liberdade, nós não estamos falando de relacionamento aberto, apesar que pode ser uma forma de se relacionar, né? Nós estamos, que né, se for uma coisa para a pessoa, tá tudo bem, não tem problema, mas não é a única, é isso que eu quero dizer, né? De você ser separado do outro, de você entender o gosto do outro, porque eu também sei de casos em que o relacionamento é aberto e só uma pessoa se relaciona com outras pessoas, que o outro tá tudo bem, entendeu? Então, isso é muito importante da gente entender, porque às vezes a pessoa fala assim, nossa, a gente vê o grau de maturidade quando a gente não tem ciúme. Não é isso, né? Não é você não se importar com o que o outro faz. Porque o ciúme, a princípio, ele pode ser um gelinho aqui, falar, poxa, né, eu não quero perder essa pessoa de perto de mim, perder no sentido não de pertencer, mas no sentido de, poxa, né, eu quero que essa pessoa fique perto de mim, que ela esteja comigo, né, não quero que essa pessoa vá embora com outra pessoa, né, viva esses momentos com a outra pessoa, mas quando isso vai passando, né, daquele pontinho ali, que você vai querendo segurar a pipa, é aonde o ciúme vira uma coisa... Que vira insegurança, né? É diferente. Vira uma coisa doentia, né? Então, eu achei bem Muito legal essa louco, né, parte da amiga? internalização dos Ele pais, porque é finalizar com esse exatamente capítulo, isso. né? Muito bom, né? Porque, assim, a gente tem que entender que o estar saudável
né? É olhar para dentro. Não tem outra forma, né? É olhar para dentro, é compreender essa história. Ele até fala isso, que nem todo indivíduo tem um acesso privilegiado a essas questões todas de pai e de mãe saudáveis dentro de cada um de nós. Mas se a gente não olhar para isso, né, não se trabalhar nesse processo, vai acontecer muitas feridas, Sim. né? Muitas mágoas. Então, eu achei bem legal, assim. O que mais, amiga? Mais alguma questãozinha? Fala aqui da ansiedade depressiva, da separação, né? Sim, Eu acho que isso é uma coisa interessante. A gente tem muita gente que se relaciona com esse medo da perda o tempo inteiro, né? sim, De e acho que não consegue curtir o presente, porque parece que essa pessoa sempre vai sempre embora. é, sempre uma Ai, preocupação, uma qualquer mente coisa que eu. ocupada com coisas que estão na tua mente nem sempre são reais. E aí Nossa, isso eu pensei é muito nisso. Eu falei, gente, deve ser ansiedade. muito dolorido você Viver achar que assim. aquela pessoa que está com você, que está, né, que aparentemente ali para todo mundo tá se divertindo, tá gostando, tá apaixonado, e para você é aquele sentimento de que a qualquer minuto essa Você pessoa pode vai perder, é embora, ruim, então. né? Aí entra num ponto que é bem interessante, que ele também fala, que é a respeito de achar que não merece, né? Assim, é como se você não merecesse essa felicidade, né? É como se Eu você acho não que isso vem merecesse muito do isso. abandono, né? É, é, Na terapia do esquema, né? A gente fala muito isso do modo abandono, né? Que a pessoa, do esquema de abandono, que a pessoa tem aquela sensação, porque foi abandonado às uhum, vezes por um sim, pai, né? Por uma sim. mãe, Aí você fica na foi situação de achar adotivo. que não merece ser feliz. É, Muito exatamente. Eu difícil. tenho percebido vários casos assim, com históricos, às vezes, de pais ausentes. Nossa, com uns casos, dois, três casos que apareceram assim, com, com histórias muito parecidas, adotados, né? E fica numa situação de achar que não merece ser feliz pela sensação de abandono. Então, assim, e olha o que acontece, né? A gente se abandona porque a gente foi abandonado. É, Porque quando você entra nesse lugar de não merecimento, e às vezes é inconsciente, né? O que acontece? Nunca dá certo. E se nunca dá certo, no fundo é porque você acredita que você não merece. Em algumas situações, é exatamente isso que acontece. Então, o fato de você ter sido abandonado, você se abandona, nossa, né? muito E a legal, hora que muito cai a ficha, significativo. né? A hora que você olha para isso, poxa, não preciso me abandonar. Eu tô adulta agora, né? E aí você cuidar disso é muito interessante. De verdade, olha que agora que você falou, eu lembrei. Dois casos Nossa, novos assim na muito. mesma semana de adoção. Adultos Talvez é porque adotados. nós estamos numa era aí em que a gente vem de muitos pais separados, Sim. né, muitas histórias assim que foram mal resolvidas, infelizmente. Não que a pessoa tivesse que ficar junto, né? Mas não tem, eu acho que tem coisas que a gente não consegue fazer bem feito, né? É difícil É, fazer bem feito uma separação. Difícil, alguém sempre vai sentir que, né? Então, são coisas muito complicadas a gente fazer de uma maneira muito bem feita, né? Então, infelizmente, eu acredito que muitos hoje aí, com seus 30 anos, é, tenha uma olhar para dificuldade isso. de se manter com alguém, né? De aceitar que aquela pessoa goste, De que verdade de você, de né? verdade, né? Por causa desse Que te medo do escolheu. abandono. E É, muitos não vão ter consciência disso, não vão fazer essa relação, né? É muito terapêutico esse é terapêutico processo. mesmo. É, exatamente. Então, essa coisa de que entra, poxa, eu escolho, eu quero estar junto, mas parece que nunca acredita que é isso mesmo, né? Por quê? Porque como foi abandonado lá atrás, não acredita que pode ser feliz agora, E né? você Aí a estava gente contando tem dos vários casos olhares aí, disso, né? você estava contando dos casos, e eu lembrei agora de uma situação em que a pessoa ela tá sendo controlada e ela se deixa ser controlada pelo outro porque ela não quer conflito. Ela gosta muito da pessoa,
E ela não faria isso, nunca fez isso nos seus outros relacionamentos, mas ela aceita fazer e está fazendo porque quer evitar conflito. Conflito. Porque tem que ficar, né? Toda vez que não faz, por exemplo, ai, não mandei a mensagem quando eu cheguei em tal lugar. Aí a pessoa cobra, fala, nossa, tô aqui. E é aquele negócio que a gente tinha conversado no começo da live, né? Ai, meu Deus, estou aqui aflito, porque você não me mandou uma mensagem dizendo que você chegou na sua casa, são 11 horas da noite, pelo amor de Deus, não me deixa assim aflito, Aí eu você fico se preocupada sente com você. culpado porque não mandou. Né? Aí a Aí pessoa vai se uma. sente culpada, e aí Sim. todos os dias, 11 horas da noite, manda mensagem. Tem que fazer isso. Cara, que incrível, como que a distorção Sim. cognitiva é uma coisa, nossa, É. que você... Aí todo um trabalho para falar, mas como que é isso para você? Como que você quebraria isso? Teria uma outra forma de fazer isso? Daria para fazer outros acordos, né? Porque eu também, ó, tudo bem, eu até entendo, tal, saiu do trabalho 3 horas Dependendo do da horário, manhã, questão né? de Sei segurança e lá, tal, eu tudo até bem, mas não que entendo, fique nessa mas não é só angústia e nesse nessa horário. ansiedade. É diferente, Oi, né? lindeza, Michael, é você? Ah, Tudo bem? né, exatamente isso. E aí depois ele fala do caso, mas a gente já falou, já trouxemos as nuances do caso. Quer falar mais uma coisa sobre Falamos o do caso da caso. adolescente? Né? Olha, muito assim, é difícil, é Tem, complexo o tema, mas é muito assim, com legal. relação ao caso, só uma coisa importante, gente. Quando você percebe que está dentro de um relacionamento onde, de certa forma, isso é tóxico, tá? Então, Sim, assim, né? Dentro de um relacionamento onde existe essa fusão, onde não está saudável, conseguir perceber isso já é um passo. Sair deste lugar, né? Que a gente fala assim, que está adoecido, é um movimento que não é fácil, mas é um movimento que precisa ser feito para ir pontuando, sentir a tristeza, dar permissão para sentir as emoções que vierem, porque vai vir, porque criou-se uma dependência emocional, né? Então, você começar a se ver sem essa pessoa, porque você estava lá fusionado, né? Totalmente na simbiose, tinha que fazer tudo junto, tinha que criar coisa. Aí você, às vezes, até escuta, né? O que vai ser de mim sem ele? O que vai ser de sim, mim sem ela? Vai nem ser sabe o você, que fazer mesmo. né? É você, porque você não nasceu grudado com essa pessoa. Quantas vezes a gente vê, olha, eu tive um relacionamento de 4 anos com uma pessoa muito possessiva. Muito mesmo. Fui noiva dessa pessoa e eu estava totalmente sem enxergar. O que me Quando tá envolvido, a fez gente não enxerga. enxergar, o que me fez. Eu achava assim, tão. Algumas coisas aconteceram que me fez enxergar. Era uma época completamente diferente da nossa, né? A gente não tinha utilização de celular, o controle era diferente, né? Sim. E algumas pessoas falavam assim: ah, o fulano, Dani, te deixa em casa e vai pra rua. E eu falava, gente, você tá esquisito, porque eu não posso ir pra lugar nenhum. E o cara vai pra todo lugar? Isso aí foi uma das primeiras coisas que me fez repensar. E outra coisa que me fez repensar era a crítica dele sobre a psicologia, porque eu acho que a psicologia me despertava tanta reflexão, tantas coisas, que ele, ainda mais quando eu comecei a fazer terapia na Sim, faculdade, nossa, sim. que eu namorei esse cara nos anos de faculdade, no começo da faculdade. E hoje, quando eu olho, eu falo, como? Eu não entendo como que Quando a gente eu está envolvido, a gente não vê. não A gente não percebe, gente, não percebe que está numa percebe. relação E são abusiva, uma relação sinais, assim, porque tóxica. A a gente não percebe. Às pessoa, vezes as pessoas falam e a gente não a enxerga. pessoa, ela sempre faz nesse lugar de que eu tô cuidando de você, que eu tô fazendo pro melhor pro relacionamento, né? Então, a gente fica num lugar muito que é difícil de perceber mesmo. Depois, quando a gente percebe, nossa, e tem uma coisa, depois você toma consciência, não tem como voltar atrás. Agora, uma coisa que não tem como voltar atrás que eu falo, é difícil você aceitar aquilo daquele Continuar ali. jeito, né? Sim. Mas é uma coisa muito importante para vocês ouvirem aqui. Não, nem sempre é a separação é a única forma de melhorar isso, tá?
tem um processo terapêutico, pode ajudar, sim, os casais a se dois encontrarem, quiserem, a se desenvolverem. Mas aí precisa ser, dos dois. né, Os dois quererem olhar para isso. Agora, o que Exatamente. acontece em muitos casos é que quando a pessoa percebe, ou quando eles percebem, ou uma das pessoas percebe, já não tem mais retorno para aquela pessoa, ela já não ama mais, ela Já já não acabou, aceita já se mais, desgastou entendeu? Já se desga... demais, já tá. Então, por isso que a gente tem que ir cuidando dos sinais ao longo do tempo, ao longo do relacionamento. Tá assim, Isso. tá aprendendo demais, tá criticando Não demais seu tá comportamento, leve, gente. tá Não tá dizendo leve. muito o que você precisa fazer, como fazer, a roupa que você tem que vestir, o lugar que você tem que frequentar, o curso que você tem que fazer, como que você responde as coisas para as pessoas. Fica atento. Exatamente. É isso, Isso né? é isso, Acho que a né? gente acabou falando Fomos e voltamos de no tudo um capítulo, mas pouco no capítulo. Sim, sim. tô Né? olhando aqui, você O tem um... importante aqui é a gente entender que tudo tem que ser sentido, você tem que dar permissão para sentir, para a dor, né? Essa dor da separação, a tristeza, a culpa, olhar para isso, passar por tudo isso e fazer uma nova história. Se escolher, né? Uhum. Escolher fazer uma nova história. Hoje sou eu que Tá, vou ler o último tá bom. trecho aqui para a gente finalizar essas nossas Finalizar o lives livro. com uma coisa que acontece no livro todo, que são esses poeminhas, Trechinho. esses É. trechinhos, né? E aí a gente já vai falar o livro novo, tá? Você já não faz parte da paisagem. Te desconhecer foi percorrer 10 vezes o mesmo trajeto e ter dificuldade em aceitar o final da corrida, o final de nós dois. Olha que, gente, olha que maturidade para Ótimo. chegar nesse ponto aqui. Sim. Você perceber que você está com Desconstruir uma mesmo. pessoa desconhecida no final das contas, né? Sim, você nem sabe Talvez quem porque é você você. tentou moldar, né? Tentou moldar tanto e se perdeu tanto Se que perdeu esqueceu de quem tanto que. é cada um. É Vamos ao livro bem novo, isso. E Greta! finalizamos esse e vamos para o próximo livro que vai ser Tana! aqui. O jeito Harvard de ser feliz. Nós vamos mudar uma O curso pegada um mais pouco. concorrido. Vamos falar sobre felicidade, Sim, sobre saúde mental, né? Que tem tudo a ver com ser feliz, mas nós vamos trazer um livro que vem, né, aí com um casinho de Harvard, com esse uma livro é bem com um legal. casinho Eu de ganhei esse Harvard, não, uma livro no associação, primeiro né? ano de Uma pandemia. associação de Harvard, né? Esse aqui, ó. Muito legal. Nós vamos para essa pegada agora. Não na semana que vem, na Na outra próxima. quarta, Daqui a 15 gente dias a gente inicia volta com um esse livro livro. novo. A gente tem feito assim, né, amiga? Toda vez que muda de Sim. livro, a gente dá uma Dá um semaninha de tempinho, prazo depois volta. e volta. Esperamos vocês Esse aqui é bem acompanhando. legal, viu, Quem gente? quiser entrar na live conosco, fazer esse estudo, que tiver o livro, ou quiser também tem 15 dias para comprar. Quiser fazer parte Vem da junto. live, estudar com a gente esse livro, vem junto, que serão bem-vindos, tá? Um beijo e um queijo, amiga. Beijo. Para quem Tchau, ficou aí gente. Até. conosco, muito obrigada. Até. Tchau, tchau.